brasileiro não tem essa cultura de pensar como vai ser o amanhã, como vai ser se eu não estiver aqui. E a gente precisa quebrar isso, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, por que a gente trata isso como um tabu? A gente precisa evitar deixar problema para a família. A gente passa uma vida inteira juntando um patrimônio, mas a gente não se preocupa de como que esse patrimônio vai passar para quem. Sejam bem-vindos a mais um episódio do NinaliCast. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Monique Lomelino. Olá, muito prazer estar aqui e quero imensamente agradecer pelo convite. Eu que me sinto honrada aí com a sua presença. E como é que você tá? Tá tudo bem? Tô ótima e mais animada ainda para iniciar o nosso papo. E aí, tá preparada para contar tudinho hoje? Só um pouquinho. Só um pouco. Então, vamos lá. A doutora Monique Lomelino, ela é advogada há 14 anos, graduada em Direito Público, Direito de Família e Sucessões e Direito Tributário. Ela também possui especialização em liderança, práticas colaborativas, advocacia extrajudicial, inventário e planejamento sucessório. E não para por aí. Ela também é integrante da diretoria da Associação Brasileira de Advogados, a ABA, Niterói, na função de coordenadora de comissões. E também ela é delegada da Comissão de Sistema de Gestões de Conflito da OAB Niterói. E aí, que gostaria de saber como que foi a sua trajetória profissional. Então, na verdade, quando eu iniciei o direito, eu tinha o foco em fazer concurso público, como muita gente aí também tem essa história. E acredito que, principalmente por a vida inteira ter escutado da importância da estabilidade financeira, tinha muito essa questão na época dos nossos pais, né? Então, durante grande parte da faculdade, o objetivo foi esse. E eu sempre tive bastante facilidade de estudo. Sempre fui aquela aluna de gostar de sentar na primeira fila, de não gostar de faltar aula. Então, né, as pessoas também identificavam que para mim seria naturalmente mais fácil por questão de já ter uma facilidade de estudar. Mas alguma coisa dentro de mim me inquietava, que não me fazia conseguir ter o foco 100% no concurso. Eu ficava naquela dúvida e acredito muito que ao longo da minha vida o destino foi me levando para a área da advocacia, porque eu acabei estagiando em escritório de advocacia, eu passei na prova da ordem ainda, não tinha me formado, tive que adiantar a formatura, e no dia seguinte que eu peguei a carteira, eu fiz minha primeira audiência. Caramba! E nunca mais deixei de advogar, né? Então, são 14 anos advogando, e depois, através do autoconhecimento, que eu passei realmente a aceitar, né, que não era para mim o concurso público, e eu resolvi encarar, né, a advocacia, que tem muitas coisas boas, mas também tem suas dificuldades, e passei a empreender, porque a gente tem que hoje em dia encarar que o advogado é mais do que só um advogado, ele é um empreendedor, com certeza, né? Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória. Ai, que legal. E assim, como é que você se identificou nessas áreas que você se especializou? Família e sucessões, como é que foi isso? Na verdade, no início, eu era generalista. Pegava o que aparecia, experimentando um pouquinho de cada área. E com o tempo, mediante essa experiência, eu fui identificando aquilo que me dava mais prazer, que eu gostava mais de estudar, que eu me identificava mais. E foi quando eu comecei a perceber que era necessário que eu começasse a focar a advocacia e escolhesse uma especialização. Então, a primeira que eu escolhi foi Família e Sucessões. E aí, dentro dessa especialização, eu fui identificando que eu precisava estudar mais um pouquinho. E aí, eu fui fazendo inventário, fazendo planejamento, depois fiz tributário. E aí, continuo fazendo assim. Quando eu sinto que eu preciso aprimorar, eu vou e foco em estudar naquele ponto para poder sempre oferecer um serviço melhor para os clientes. Ah, excelente. A gente, às vezes, acha que a vida tem que ser assim, uma linha reta, né? Que a gente vai... Não é, eu também, minha história é parecida também. Quando eu comecei, né, com direito, a minha área era direito do trabalho, então só direito do trabalho. Eu também fiz OAB em direito do trabalho. Eu também, segunda fase. Então, era direito do trabalho e eu fiquei muitos anos só focada em concurso de direito do trabalho. E, assim, eu nunca imaginava outra coisa para mim. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, a vida vai mudando, a gente vai mudando também.
E é normal. Hoje eu estou em outra área, né? Não estou mais na área trabalhista. Mas é assim, a gente tem que entender que daqui a pouco a gente pode encontrar outra área que a gente queira abraçar também, né? E faz parte da vida. Faz parte. E o importante é a gente se encontrar e estar feliz, né? Isso, depois que eu desbloqueei isso, que a gente não precisa ser a vida inteira a mesma coisa, que a gente pode mudar durante a vida, né? É uma liberdade. Não é? Né? É uma libertação. E assim, nessa área que você trabalha, qual é o assunto que você mais gosta de trabalhar? Os serviços que eu mais gosto de prestar na área de sucessões é fazer inventário e extrajudicial. E a parte também de planejamento sucessório e organização patrimonial, porque eu entendo que são serviços que você faz preventivamente, né? Então, é legal você ver o quanto você está evitando problemas futuros para os clientes. Então, nessa área eu gosto muito desses serviços. E na parte de família também, no extrajudicial, que é a minha paixão, é o divórcio e o reconhecimento de solução de união estável. E assim, o que te motiva a continuar na advocacia? Assim, o que você sente assim que todo dia é aquilo que te motiva? O que sempre me motivou e continua me motivando é perceber a importância que a gente tem na vida das pessoas e principalmente o quanto a gente pode solucionar questões, evitar conflitos familiares, né? E muitas vezes, assim, as pessoas estão ali com as famílias estruturadas e você, com o seu trabalho, com o seu jeitinho, você consegue retomar aquilo e renovar, né? E dar vida e esperança para as pessoas. Então, eu acho que é isso, é o nosso senso de querer fazer justiça, de querer fazer que os direitos das pessoas sejam respeitados. E é isso que faz continuar na trajetória. Isso é muito gratificante mesmo. E assim, o que você considera que é o seu diferencial na advocacia? Na minha advocacia, o diferencial é o trabalho que eu chamo de artesanal, personalizado e humanizado. Como eu que faço tudo no escritório, o cliente vai chegar até mim, sou eu que faço atendimento, faço a petição, faço a audiência, vou acompanhar ele em qualquer fase do processo. Então, eu tenho como garantir uma qualidade no serviço. Diferente de muitos escritórios que são grandes, têm muito nome, e a pessoa às vezes acha que vai ter um serviço de qualidade, mas normalmente quem faz, né, o chão de fábrica, vamos assim dizer, são estagiários e normalmente advogados que não têm tanta experiência. Então, eu considero que o meu diferencial é esse atendimento realmente qualificado e personalizado para o cliente. Hoje em dia isso está cada vez mais raro, então isso realmente é um diferencial. E assim, você prioriza qualidade, né? Exatamente, e não quantidade. Isso. Isso aí faz toda a diferença. Isso aí, ainda mais na área de família, né? Que você está lidando ali com a vida das pessoas. Então, é algo assim tão pessoal. E você ter uma pessoa que você sabe que está cuidando do seu caso com tanto afinco, né? Isso aí faz toda a diferença. Exatamente. Mesmo. Porque eu cuido como se fosse pra mim, né? Então, tem que ser poucas pessoas pra você dar conta e tem que ser com todo o carinho e cuidado que a causa merece, né? Não dá pra querer pegar muitos casos e começar a fazer como uma coisa automática e fria, porque entendo que não vai ser um serviço de qualidade que vai ser entregue dessa forma. E assim, quais são suas expectativas para o futuro do direito de família? Como é que você acha que vai ser daqui a um tempo? Cada vez mais vem crescendo a advocacia extrajudicial, porque tá nítido que o judiciário está abarrotado, então a gente entra com processo hoje em dia e é muito demorado, além de muito custoso. Então a tendência tem sido cada vez mais surgirem, né, legislações que permitem a gente resolver essas questões de forma extrajudicial. E eu acredito muito também, quando envolve questões emocionais, que é muito importante as pessoas serem protagonistas de suas soluções. Então, eu defendo, sempre que possível, o uso da mediação, das práticas colaborativas, da conciliação, porque pela experiência que eu já tive, infelizmente, não é uma sentença após um longo processo que acaba solucionando um caso, mas sim as próprias partes, elas com seu protagonismo conseguirem entender o que é necessário, o que precisa ser ultrapassado para se manter aquela relação que normalmente é duradoura. E assim, é importante até frisar que você possui especialização nisso, né? Porque assim, a advocacia extrajudicial é muito importante se especializar. Né? Você levantou um ponto importante, porque, infelizmente, tem muito advogado
que acha que qualquer pessoa pode fazer o extrajudicial. Porque, normalmente, grande parte do processo é o cartório que faz. Então, assim, confesso que no início eu também tive essa forma de pensar. Mas depois que você estuda, que você faz a especialização, que você percebe o quanto os detalhes fazem a diferença, o quanto, às vezes, um número no CPF que você colocou ali errado dá um trabalho danado para resolver, você percebe que realmente o profissional que sabe, né, atuar especificamente no extrajudicial, ele vai oferecer um serviço de muito mais qualidade do que uma pessoa que vai ser aventureira e que vai achar que vai ali e só vai assinar e não sabe o que tem que conferir e o que precisa prestar atenção. Então, faz muita diferença. Olha, foi muito importante você mencionar isso, porque eu também sou uma entusiasta, né, da advocacia extrajudicial e recentemente eu fiz um curso de comunicação não violenta. E o que você acha da comunicação não violenta na advocacia extrajudicial? Eu acredito que a comunicação não violenta ela é importante em qualquer tipo de advocacia, porque nós temos que lidar com o público, que muitas vezes está emocionalmente abalado, então chega até a gente muito fragilizado e nós temos que saber como nos portar e conseguir se comunicar de forma efetiva com o nosso público. Além disso, existe todo o contato que nós temos com as pessoas que trabalham no cartório, com juízes, com pessoas que trabalham em tribunal e fora na nossa vida pessoal, né? Eu acredito muito que comunicação é a alma do negócio. Verdade. Então, quanto melhor a gente se comunica, com certeza, todas as nossas relações, sejam pessoais ou de trabalho, vão ser de melhor qualidade. Com certeza, eu concordo. E assim, se você não fosse da área do direito, o que você gostaria de trabalhar? Acredito que eu gostaria de ser veterinária. Ah, é? Eu acho que eu não tenho nem ideia por quê. Por amar bicho, amar natureza. Então, várias pessoas falam, por que você não fez veterinária? Porque eu amo, não posso ver um bicho que eu adoto, não é à toa que eu tenho 7 gatos. Então, ainda tenho esse sonho, na verdade, de quem sabe algum dia fazer por hobby, para poder ajudar até os animais de rua e saber tratar dos meus animais. Então, tem uma sementinha aí que, de repente, algum dia eu faço. Ó, não foi à toa que eu te convidei pro Ninali Cast. Nós duas somos amantes aqui de gatos. Isso aí, 2 gateiras. 2 gateiras, então a gente está no lugar certo. E assim, eu soube que você criou uma metodologia inovadora e vem prestando um serviço que está fazendo um sucesso. Me conta um pouquinho sobre isso. Então, devido a essa experiência de trabalhar com inventário, eu comecei a perceber o quanto era sofrido para as pessoas passarem por esse momento de tanto abalo, né, de ter perdido um ente querido, e ao mesmo tempo ter que se preocupar com tanta parte burocrática. Até porque, para quem não sabe, o inventário ele tem um prazo para ser aberto. Então, as pessoas realmente são, de certa forma, obrigadas a agilizar a entrega de documento, a procurar tudo. E aí eu pensei, gente, como é que eu posso fazer para poder evitar que as pessoas passem por isso, né? Então, existe, claro, que vem muito sendo falada a questão do planejamento sucessório, que a gente sabe que também é importantíssimo, mas ele ainda é assim, pouco entendido pelas pessoas. E aí eu comecei a perceber de que forma eu poderia trazer isso para as pessoas de uma forma mais simples. Então, foi quando eu comecei a juntar, né, as experiências e montei um serviço em que eu chamei de organização patrimonial. Então, nada mais é do que uma análise que vai ser feita com aquela pessoa, com aquela família, em que eu vou identificar que tipo de estrutura de família que tem, quais são os tipos de patrimônio, se existe alguém que precisa de um cuidado especial, como uma pessoa às vezes tem um filho menor, um filho incapaz, às vezes tem uma pessoa que depende financeiramente daquela família, um idoso. E aí, com essa metodologia, eu consigo, de forma rápida e mais simples, identificar questões principais e ajudar as pessoas a, pelo menos, se organizarem em questões de documento e orientações que vão fazer muita diferença para elas num futuro inventário e até mesmo para elas se guiarem em relação à administração e cuidado com o patrimônio delas, né, durante a vida. Doutora Monique, essa metodologia nova, né, que você criou, ela é para quem? Para qualquer pessoa. Na verdade, existe um mito das pessoas acharem que você pensar, né, em como proteger seu patrimônio, no próprio planejamento, só para pessoas que têm muito dinheiro.
Isso não é verdade. Qualquer pessoa que tenha um mínimo patrimônio, que tenha um imóvel, que tenha até mesmo, como eu exemplifiquei, um filho menor, é importante você pensar sobre isso, porque a gente nunca sabe o dia que a gente vai faltar, né? O brasileiro não tem essa cultura de pensar como vai ser o amanhã, como vai ser se eu não estiver aqui. E a gente precisa quebrar isso, porque a única certeza que a gente tem na vida é a morte. Então, por que a gente trata isso como um tabu? A gente precisa evitar deixar problema para a família. A gente passa uma vida inteira juntando um patrimônio, mas a gente não se preocupa de como que esse patrimônio vai passar para quem, né? Como não que pensa, né? Vai adiando, vai deixando pra lá. Exatamente. Então, assim, não faz o menor sentido, né? A gente precisa estar... deixa esse problema para os filhos, para os netos. Então, assim, importante pensar. E todo um esforço que pode ir por água abaixo. Sim, isso Porque acontece muito. Se a pessoa não tem condições de administrar aquele patrimônio, o patrimônio, né, vai se perdendo. Os imóveis, se você não tem como pagar as contas, você corre risco de perder. Então, assim, são muitos detalhes que a pessoa se preocupa em juntar, mas não se preocupa depois de como que isso vai ser transferido, né? E para quem que ela quer. E também tem isso. Às vezes, se você não escolhe, vai seguir a lei, que nem sempre é uma forma justa, né? Verdade. Podendo, inclusive, ficar pro Estado. Se a pessoa não tiver herdeiros necessários, não escolher ninguém, e aquilo tudo que você juntou a vida inteira vai ficar pro Estado. Pois é. Então, a pessoa coloca toda a sua energia em juntar, em deixar o patrimônio, mas não pensa em fazer todo esse planejamento. Exatamente. Eu soube também que você está prestes a inaugurar o seu novo escritório, um dos bairros mais nobres de Niterói. Me conta um pouquinho como é que vai ser esse projeto aí novo. Pois é, graças a Deus, estou tendo a oportunidade de realizar um sonho. Ao longo da carreira, tive a oportunidade de montar outro escritório com outros colegas, de participar de sociedades, mas esse realmente tem sido muito especial, porque é um escritório que foi muito sonhado e planejado cada pedacinho por mim. Então, assim, tá ficando com a minha cara, com tudo que eu adquiri de experiência, porque eu quero que meus clientes cada vez mais tenham um atendimento mais qualificado. Então, ainda tem isso também, de as pessoas se questionarem, mas tanta coisa digital, você vai abrir um espaço físico. Mas eu confesso que eu ainda sou daquelas apegada a estar olho no olho, a estar frente a frente. Esse é seu diferencial. Exatamente, a questão humanizada. Eu acho que o digital veio para poder ajudar muito, tem o seu lado magnífico, mas, o ser humano ainda precisa daquela coisa quente, da energia. Então, esse escritório tem sido feito com muito amor, com muito carinho, e a intenção é que ele seja, na verdade, um lugar de acolhimento. Ele está sendo feito totalmente diferente do tradicional. Uma das minhas exigências para arquiteta foi: eu não quero com cara de escritório de advocacia, porque eu quero que as pessoas se sintam literalmente em casa, se sintam acolhidas em casa e saiam dali com certeza melhores do que elas entraram. Me convida para essa inauguração. Com certeza. Olha só, tem um tema que está muito na moda, que é a herança digital. E eu soube que você escreveu um artigo sobre isso e também já deu palestra sobre esse assunto. Então, me fala, por que a gente tem que ficar atento aí sobre esse assunto aí? O que é herança digital? Me explica aí. Realmente, isso aí é um tema que está super na moda, porque cada vez mais estamos adquirindo patrimônios que estão nas nuvens, né? Estão no mundo digital. A gente, por exemplo, aqui está num podcast, né? Que vai estar aí sendo passado nas redes para as pessoas. E as pessoas, às vezes, se esquecem. É só a pessoa que monetiza, né? Que é um blogueiro, que é um famoso, que ganha dinheiro com a rede social, que deveria se preocupar com isso. Mas não. Nós também estamos o tempo todo com bens digitais. Então, vou dar exemplos, né? As pessoas que compram livros em Kindle, isso acaba sendo um bem que você adquire. Tem gente que tem muitas músicas que foram compradas. Existem criptomoedas, existem as milhas que a gente adquire por cartão de crédito, por passagens aéreas, né? E fora também nossos bens que às vezes não são monetizáveis, mas são importantes, como as fotos, que normalmente a gente está tudo aqui dentro de um celular, os nossos e-mails, nossos dados. Então, não existe praticamente uma pessoa hoje em dia que não tenha um bem digital. E aí, quando a pessoa não está mais aqui, o que vai ser feito disso, né? Então, boa pergunta. É a grande questão que está em voga agora, porque o mais preocupante é que nós não temos legislação para tratar sobre isso.
A gente tem poucos julgados ainda sobre o assunto. Então, o que está sendo aconselhável? Que as pessoas, elas em vida, elas deixem isso planejado. O que você quer que seja feito? Eu quero deixar aqui que na minha ausência, a minha conta de Instagram, ela vai terminar. Ou não, eu quero que viva um memorial, né? E eu quero, não sei, que as minhas milhas passem para fulano. Eu quero que ninguém tenha acesso às conversas que eu tive aqui no celular. Então, né, você tem esse direito. E se você planeja isso, você evita depois que sua família fique sem saber o que fazer, né? E muitas vezes isso tem ido para o judiciário, porque se você não deixou qual é a sua vontade, você vai depender da sorte do que o juiz vai entender que aquele caso, né, como que é cabível resolver aquele caso. Então, tem sido bem complicado. Vou te falar, realmente eu não tinha parado para pensar muito nisso, não. E eu acho que as pessoas também não estão pensando muito nisso. E esse serviço, você faz toda essa ajuda a administrar essa herança digital? Sim, faço tanta parte de você planejar, de como que... Muitas pessoas também não sabem que os próprios aplicativos, hoje em dia, eles te dão essa possibilidade de você escolher o que você quer que aconteça com a sua conta, né, no caso da sua ausência. Então, isso até brinco, é um tipo de planejamento que a pessoa não tem custo nenhum para fazer e é uma coisa imediata, né? Só que, claro, que você tem que tentar buscar, estudar um pouquinho para poder entender como que isso é feito. Então, eu tenho indicado muito isso para os clientes. Inclusive, a gente tem acrescentado essa questão em testamento, né? Em todo o planejamento do patrimônio geral, que é mais tradicional. Mas também agora a gente está com foco em acrescentar essa parte dos bens digitais, porque tem sido muito recorrente e a gente não sabe como isso vai ser tratado, né? Ainda está pouco, mas cada vez mais isso vai ser muito frequente nos inventários, porque as pessoas estão adquirindo muitos bens digitais cada vez mais. Verdade, verdade. E assim, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de outro tema. Me fala, qual é o seu maior medo? Hoje em dia, meu maior medo é violência, né? Infelizmente, aí a gente vive, né? E a gente está vivendo num estado muito violento. Exatamente. Também, então, complicado. isso me dá muita, assim, agonia, porque é uma coisa que foge do nosso controle, né? A gente não tem muito o que fazer, fica de mãos atadas. Então, acho que meu maior medo hoje em dia é viver nessa violência e também em relação à perda dos valores que a gente vai enfrentando na sociedade. Tenho muito receio, assim, de como é que vão ser as futuras gerações, por coisas que a gente vê, né? Acho que essa vida muito agitada, as pessoas ficam muito preocupadas muito em ter e não tanto preocupadas em ser. E aí, isso também é uma coisa que meio que me dá medo do que esperar, sabe? Realmente. Isso aí, assim, e tá cada dia pior. As pessoas não estão muito pensando mais nisso, né? Os valores estão ficando muito relativizados, né? Tá tudo muito relativo hoje em dia, né? Então, realmente, isso aí é um medo que eu também tenho esse medo. E assim, o que você mais gosta de fazer quando não tem ninguém por perto? Contemplar a natureza. Sempre falo que, assim, tem gente que, eu vou ver série pra poder, né, assim, me energizar, pra poder descansar. Eu, na verdade, confesso, não tenho paciência de ser aquela pessoa que fica muito tempo deitada, parada. Então, pra mim, assim, o que realmente renova as energias é poder ali curtir a natureza, botar pé na areia, pé no mar. E isso que eu amo. Eu já fui muito de assistir série. Eu ficava maratonando, assim, feriado. Opa, vou maratonar 3 temporadas. Mas eu mudei muito também com isso. E hoje em dia também, assim, parece que se eu não saio, se eu não tenho um contato com a natureza, parece que não foi um dia bem vivido, né? Então, assim, se é um dia de né? Não é um dia de lazer, não precisa nem tomar um banho de mar, não. Só de estar em contato com a natureza, ver um verde, ver um mar. Né? Eu, hoje em dia, estou curtindo muito isso também. Qual foi a última coisa que você aprendeu que mudou a sua perspectiva sobre alguma coisa? Não criar muita expectativa no outro. E, além disso, você saber enxergar que as pessoas vão ter qualidades e vão ter defeitos, né? E que elas, assim, às vezes, cada um dá o que tem, né? Então, ninguém deve nada a ninguém é perfeito, cada um tem sua verdade. E aí eu tenho aprendido muito a isso, é você saber identificar o que você pode
tirar de bom daquela pessoa e também dar o seu melhor para aquela pessoa e saber respeitar a falha, né? Os defeitos, aquilo que você não concorda muito. Então, assim, eu tenho tentado exercitar bastante isso. Confesso que eu acho um dos maiores desafios é lidar com gente, lidar com as pessoas. Eu acho que, assim, a maior parte das nossas chateações na vida é relacionado a alguém, né? Nunca é assim, eu me irritei, porque sempre está relacionado a alguém. Na maioria das vezes. Sim. Então, eu também acho assim, que é muito difícil. E, assim, uma coisa que me ajudou muito essa questão da perspectiva, né, de não criar expectativa e tal, foi aprender até um ensinamento do Tiago Brunet. Não sei se você conhece. Né? O Tiago Brunet, que é escritor, ele escreveu um livro especialista em pessoas. E aí ele classifica, né, as amizades em 3 esferas. Já viu ele falando sobre isso? É muito legal. Não é? Então, assim, os amigos íntimos, os necessários e os estratégicos. Isso me ajudou muito. Depois que eu comecei a realmente... Claro que não é uma coisa assim tão engessada, mas comecei a ter essa noção, né, de classificação das pessoas. Isso mudou muito a minha expectativa e eu consigo lidar muito melhor, né? E me decepcionar menos. Sim. Porque a gente acaba criando expectativa e às vezes a pessoa não tem nem culpa. Ela não estava ali com essa disponibilidade, né? Que porque a gente tem uma personalidade de se doar muito, Sim, né? A gente vai de cabeça, a gente se entrega, a gente vai de corpo e alma. E normalmente, quando a gente tem esse tipo de atitude, a gente espera mais ou menos que as pessoas também, né, tenham esse tipo de troca com a gente. E nem todo mundo é assim. Tá tudo bem, né? Não, com certeza. Então, assim, isso faz a gente moderar mais as nossas expectativas. Sim. E aí, para quem não conhece, né, essas 3 esferas da amizade, o que seriam as amizades estratégicas? Seriam um network. Então, as pessoas que você conhece, né, para fazer networking, né, de trabalho. Parcerias. Então, você vai ter ali um grau de relacionamento com ela, mas você não vai ali esperar grandes coisas, porque ela ali é uma amizade estratégica que você está fazendo. Os necessários, sabe aquele amigo para comer uma pizza, para tomar um cafezinho, né? A gente é do time de marcar aquele típico programa de vó, né? Da terceira idade, de vamos marcar um café, a gente adora fazer isso. Então, assim, marcar um café, marcar um chopp, marcar uma pizza, são as amizades necessárias, né? Que são aqueles amigos que fazem bem, né? Ter vida social. Sim. Isso é importante, até você falou que você se recarrega na natureza, eu também me recarrego na natureza e também com pessoas. Sim, quando eu estou com algumas pessoas, assim, isso me dá, né, um bem-estar, né? Com certeza. É muito bom. E os íntimos, esses aí, é para contar assim no dedo, que são aqueles que você vai poder confiar, de contar a sua vida, né, seus sonhos, seus planos, suas dificuldades, né, seus medos. Dividir os problemas, saber quem você pode recorrer, né, numa situação que você realmente precisa de ajuda. Então, concordo. Não dá para pegar e misturar tudo, entendeu? Então, tendo esse cuidado, a gente fica muito, assim, melhor e lida melhor com essa questão das expectativas, né? O que não pode faltar na sua rotina? Pelo menos umas 7 horas de sono e atividade física. São 2 coisas que fazem o meu dia render, eu me sentir bem e que eu tento, né, seguir diariamente para ter uma qualidade de vida que eu acho que é essencial, a gente se preocupar com isso também. Hoje eu também tô com essa visão. Eu confesso que eu negligenciava muito o sono. Dormia pouco. Mas, assim, é impressionante. A gente rende muito mais se a gente dormir pelo menos 7 horas por dia. Né? Então, às vezes, a gente acha assim, não dou conta, não estou conseguindo fazer as coisas. Começa a dormir o tempo certo, pelo menos 7 horas. Eu fico bem dormindo 8. Também. Isso que eu falei. Né? Menos de 7, eu já fico igual um zumbi. Mas, assim, com uma rotina mesmo. Porque não adianta você fazer isso e em outro dia muda. Ter uma rotina de sono. Assim, é tão básico, né? Parece, assim, bobo. Mas se a pessoa praticar, realmente ela vai ter muito mais disposição. Com certeza. E a atividade física. Quando eu não faço também, eu fico agoniada. E, assim, não é só disposição, não. Eu fico ansiosa. Né? Ajuda na ansiedade, Ajuda. Né? Então, assim, é tudo de bom. Começa o dia já bem, né? Energizada. Não é? Me diz, agora é papo aqui, ó. Só papo aqui, só entre a gente aqui, mas o pessoal vai ver. Me diz aí, qual é a cor de roupa que você mais costuma ter no seu guarda-roupa? Então, essa é uma questão que eu tô tentando mudar, porque eu tinha muita mania de comprar cores neutras, com medo de, não vai combinar,
ai, não vou gostar depois. Então tinha muito cores básicas, preto, caramelo, bege. Só que de um tempo pra cá eu falei, não, quero, sabe, demonstrar mais energia, mais cor. E aí eu tenho tentado colocar cores mais vivas também, que eu gosto bastante de azul, de rosa, de verde. Então tá meio mesclado hoje em dia. Não, e eu também sou do neutro e a gente não combinou e veio combinando. E viemos com uma cor forte, né? Vermelho. Tá igual o carro. O pessoal, assim, quando quer botar uma cor de carro, é vermelho. A gente tem que variar mais. Eu acho que a gente começou, assim, muito clichê também. Né? Tudo neutro. Aí vai, não, vamos botar cor vermelho. Vamos mudar, né? Vamos botar um verde, um amarelo. Qual é seu passatempo favorito e por quê? Eu gosto muito de viajar. Mas, né, nem sempre a gente pode estar viajando. Então, se não puder viajar... Eu gosto muito, pra me divertir, conhecer lugares novos. Amo. Em restaurante novo, em passeio. E também adoro fazer, assim, coisas de aventura. Andar de stand-up, fazer uma trilha. Qualquer coisa que tenha, assim, emoção, eu adoro. Não, eu também. Eu gosto, assim, de conhecer lugares novos. Amo. Comer em restaurantes diferentes. E uma coisa doida, mas eu adoro aprender uma coisa nova. Assim, me deixa super empolgada, assim, se eu... vou começar um curso de um assunto totalmente novo, assim, isso me empolga muito também. Eu também, sou uma eterna aprendiz. Eu adoro novidade. O que você mudaria em você se você pudesse? Seria menos exigente. Uhum. Você acha que você se cobra demais? Me cobro. Porque eu me cobro muito e isso, às vezes, eu acho que acaba te paralisando em algumas coisas, porque você quer que seja tão perfeito, tão... que você, às vezes, não sai do lugar. Então, eu venho fazendo um trabalho também nesse aspecto para poder... Aquela história, vai com medo, o bom inimigo... como que se fala? O ótimo é inimigo do bom, né? Porque hoje em dia as coisas são muito aceleradas. Então, às vezes, você espera ter todo aquele contexto perfeito para você fazer, passou o time, outra pessoa já fez. Isso aí, né? isso aí. E a gente fica querendo... eu tenho que fazer 50 milhões de cursos para ser a pessoa que é realmente especialista. Eu tenho que ter atendido 50 clientes para me considerar. E, infelizmente, o mundo, né, não tá mais assim. A gente realmente tem que, claro, que estudar, tem que saber o que a gente está fazendo, mas exige mais agilidade e você arriscar mais também, né? Para você até estar com a concorrência, né? E você falou um assunto que eu achei muito interessante, que realmente isso da gente... Antigamente, quando a gente ia advogar, os advogados antigamente faziam de tudo, porque as leis eram mais simples. Hoje em dia está tudo muito específico. Então, a gente, para poder atuar numa área, a gente tem que fazer um monte de curso, se especializar e não tem como a gente abraçar o mundo e fazer de tudo. Então, realmente, isso, assim, está sendo uma tendência hoje em dia, né? Os advogados se especializarem mais. E com isso não dá para ele saber... tudo, e aí ele tem buscado muito parceria. Você faz muita parceria? Faço. Inclusive, por participar da ABA, né, como você mencionou, da Associação Brasileira de Advogados, isso tem me permitido cada vez mais ampliar o meu leque de parcerias, porque eu tenho contato com advogados de inúmeras áreas que são de confiança, que estão comigo no dia a dia. Então, fico com essa oportunidade de quando vem um cliente, né, pedir para fazer algum serviço de uma área que eu não faço, eu tenho um amigo de confiança para poder estar indicando e o cliente fica satisfeito, né? De saber que é uma pessoa ali, de confiança, e você pode estar atuando em parceria. Então, faço bastante parceria, sou super adepta. Eu também tenho feito muita parceria, eu faço parceria em outros estados também, inclusive em Tocantins, Sinara. Você deve me ver aí, ó, né, a nossa parceria. Então, hoje em dia, realmente é uma forma aí da gente... atuar, se especializar no assunto, ficar muito bom, mas também não abrir mão de outros casos que surgirem. Isso. Fazer essas parcerias e realmente a ABA, ela proporciona esse networking maravilhoso, né? Porque os integrantes da ABA são, assim, extremamente qualificados e, assim, eu tenho feito muitas amizades muito boas lá, né? E realmente está sendo um diferencial. Essa parceria está abrindo um leque. Isso, né? A gente ficava mais fechado e é bom também essa troca, né? Isso aí é muito bom. Muito bom, excelente. Me conta, qual é a sua melhor estratégia para ter sucesso? Para mim, a estratégia de ser sucesso é, primeiro, você respeitar a sua história, você se valorizar e não querer ficar se comparando com ninguém, nem ser melhor do que ninguém.
mas você sempre procurar o seu melhor, né? Eu sempre falo assim, eu tô sempre em busca da minha melhor versão. Então, a gente tá sempre podendo aprender mais, melhorar. E acho que isso é você ter sucesso, porque sucesso é muito vago, né? O que é sucesso? Pra mim pode ser uma coisa, pra você pode ser outra. Verdade. Então, assim, sucesso profissional, pra mim, por exemplo, é poder ter bastante cliente, mas que eu possa atender com qualidade, né? E que as pessoas possam ficar realmente satisfeitas com aquele serviço. Que eu possa ter uma renda que me permita ter uma vida confortável, mas com qualidade de vida, porque também não abro mão disso. Não acho que eu vou considerar que eu tenho sucesso porque eu trabalho 24 horas, que eu não durmo, né? Pra mim, isso aí já não seria um sucesso. E poder fazer as minhas viagens que eu amo, né? Poder estar com as pessoas que eu amo, que pra mim também é muito importante. Então, pra mim, né, sucesso é isso. É a junção de um pouquinho de cada coisa com equilíbrio. É verdade, eu concordo. Eu também penso dessa forma. Me conta, qual é a primeira coisa que você nota numa pessoa? O olhar e o sorriso. Pra mim, são as duas coisas que me chamam mais atenção e que acho que geram conexão. Porque eu acredito que o olhar fala muito. A pessoa não precisa nem abrir a boca, né? Mas quando ela dá, assim, aquele olhar, você consegue ou sentir conexão, ou se identificar. Os banguelos não têm vez com você. Coitados. Poxa, pena. Poxa vida. Mas tava muito perfeito, assim, né? Tem que ter um defeito. Então, ó, banguelo, não tem chance, não tem chance. Ó, me conta, qual lugar que você gostaria de ir e nunca foi? Maldivas. Ah, eu também. Vamos um dia, vamos. Aí, ó, tá gravado. Não né? é? Já que é pra sonhar, isso aí. Que a gente tem que sonhar. Eu até soube que seu aniversário último foi com bolo de Maldivas. Foi. Tá vendo? Eu falo tanto que era pra Maldivas E vai, que eu então. ganhei, entendeu? Aquele bolinho, né? Que é divertido, do Bento's Cake. E aí era um bolinho dizendo, pensa que é uma viagem pra Maldivas. Ah, então. Adorei. Vamos um dia. Eu lembro que, assim, eu também, era um dos meus sonhos, era conhecer as Maldivas. E só que depois que eu vi que era tão distante, né? Eu falei, nossa, eu acho que são 35 horas de viagem. Aí eu falei, pô, deu até uma desanimada, né? Mas vale a pena, né? Vale a pena, não é? Vale a pena. Me conta, o que costuma tirar você do sério? Mentira. A pessoa que é, assim, mau caráter, astuciosa, sabe, de má fé, nossa, me irrita completamente. Tem dificuldade de lidar com esse tipo de pessoa. Não, e pior quando é falso, que aí você não consegue distinguir, né? Tipo, demora um tempo pra você saber. Com falsidade, nossa, horrível. Como que você se espera ver daqui a 10 anos? Com bastante sucesso no escritório, né? Como eu falei, mantendo a qualidade de vida, com a casa dos meus sonhos, podendo fazer as minhas viagens, com a minha família e amigos, com as pessoas, né, rodeada das pessoas que eu amo. E isso, com bastante saúde também, né? Porque sem saúde a gente não tem nada. Então, primordial com bastante saúde. Vou começar agora algumas perguntas, aquele estilo ping-pong, rapidinho, 3 minutinhos. Vamos lá. Um sonho. Viajar ao mundo. O que você não suporta? Mentira. O que você adora? Animais. O que você não respeita? Pessoas sem índole. Você tem um profundo respeito? Pessoas batalhadoras. Seu sonho de consumo é? Ter uma casa maravilhosa. Meu também. Seu maior complexo? Não conseguir, às vezes, ver a justiça ser feita. Isso aí, infelizmente, nessa terra a gente não vai ver. Você morre de rir quando? Estou com pessoas muito engraçadas e quando me fazem cosquinha. Eu odeio cosquinha. Sua besteira predileta? Hambúrguer, batata frita e muito doce. Muito amo. Bom. Eu sou do time do doce também. O que você menos gosta em você? Da exigência. Isso aí, daqui a pouco você vai lidar melhor com isso. E o que você mais gosta em você? De ser responsável, estudiosa e organizada. Muito bom. Qual foi o último filme que você viu? Foi essa semana na Netflix, se chama Niad, que é um filme de superação de uma nadadora que tinha um sonho e ela conseguiu concretizar esse sonho com 64 anos.
e atravessar de Cuba até Key West, nadando sem parar. Caramba. Acho que eram mais de 58 horas. Então, assim, achei muito inspirador, né? Porque fica aquele ensinamento. Nunca é tarde pra gente sonhar, né? E a gente tem sempre que acreditar ali até o final a gente conseguir realizar nossos sonhos. Isso aí é algo também que eu tô aprendendo, essa questão da idade, né? A gente, às vezes, bota muito limite, assim, porque tá tarde para acontecer. E não, a gente tem que também desbloquear isso também. Isso aí. Quantas pessoas conquistam ou realizam sonhos bem mais velhos, né? Isso aí Com também certeza. É uma libertação também. Uma palavra que te define. Amor. Gostei. A minha palavra preferida e é por isso que na minha logo tem um coraçãozinho. Então é por isso que você também gosta bastante de rosa também. Verdade, gosto. Porque então... eu acho que sem amor é tudo na vida, né? A gente tem que fazer as coisas com amor, a gente gosta de receber, né, amor. Acho que sem amor e assim, a vida é muito vazia. Você também acaba com o mal, é com o amor. É com o bem, né? Não é com fazendo mais mal. O amor quebra, né? Tudo e também realmente é fundamental. Me diz um desejo. Ter sucesso profissional. Você tem muita vontade. Conhecer o mundo. Seu maior prazer. Viajar. Conhecer lugares novos, amo. Aprender. E sua maior alegria. Estar com as pessoas que eu amo. E assim, você tem uma frase que você leva para sua vida? Eu sou muito apaixonada pelo Walt Disney. Então, aquela frase de se você pode sonhar, você pode realizar, normalmente me inspira bastante, né? Como a gente estava falando aqui agora. Então, eu gosto bastante dessa frase. E assim, eu gostaria, para finalizar, né, essa entrevista, eu gostaria de saber se você tem uma mensagem final para deixar para quem está assistindo a gente. A mensagem que eu quero deixar é que vocês devem sempre se valorizar, respeitar a história de vocês, correr atrás dos sonhos e principalmente buscar o autoconhecimento. Isso mudou muito, assim, a minha vida quando eu comecei a fazer terapia, mentoria, ler sobre isso, que eu acho que é muito interessante a gente se conhecer, né? Parece meio que óbvio, mas infelizmente a maioria das pessoas às vezes não se conhecem. A gente faz muito pelo que o outro diz que a gente deveria fazer, ou pelo que a sociedade fala que a gente deveria fazer. Então, eu comecei muito a aplicar na minha vida de pensar o que eu quero fazer, o que é importante pra mim, me conhecer. Então, eu defendo muito isso. Se conheça, sonhe, planeja e realize. Porque a vida é muito curta pra gente não ser feliz. Adorei. Muito obrigada por você ter vindo. Um prazer. Você aqui é sempre bem-vindo aqui, venha mais vezes. Com certeza. E para quem está assistindo a gente, vamos olhar ali para aquela câmera ali, ó, e fazer assim para ver quem assistiu, tira um print aí, ó, e posta a gente e marca. Tchau. Tchau, tchau. We'll go.